Quando falamos de um cansaço que não passa, daquela fadiga que permanece do amanhecer ao anoitecer, não devemos pensar apenas em fraqueza física. Muitas vezes, o que chamamos de fadiga crônica é acompanhada por uma constante névoa mental, dificuldade de concentração e olhos que parecem cansados mesmo antes de o dia começar. A isso somam-se distúrbios digestivos, que podem manifestar-se de várias formas. Quem sofre de gastrite, quem sente acidez, quem luta contra o refluxo. Noutras pessoas, os problemas afetam o fígado, o pâncreas, o duodeno ou ainda o intestino e o cólon, frequentemente comprometidos por uma flora bacteriana desequilibrada ou por uma inflamação que atua silenciosamente, mas que condiciona cada função do corpo. Nestes quadros clínicos, não é raro observar também outros fatores relacionados: dor generalizada, glicemia instável, níveis de insulina alterados, colesterol que não se mantém dentro dos limites. Trata-se de uma rede complexa, um conjunto de sinais que nos diz que o organismo já não consegue trabalhar em equilíbrio. Ora, se eu te dissesse que existe uma ferramenta simples, antiga e natural que pode ajudar a modular muitos destes processos, provavelmente pensarias em algo difícil de encontrar. E não, porque falamos de um alimento que todos conhecemos, o azeite virgem extra. Não me refiro ao uso que fazemos dele à mesa como tempero, mas a um gesto muito preciso: tomar todas as manhãs em jejum meio copo de água morna com uma ou duas colheres de chá de azeite virgem extra de primeira prensagem a frio. Um gesto minúsculo, mas com consequências extraordinárias em todo o organismo. Antes de te explicar em detalhe porque esta prática funciona tão bem, peço-te uma pequena coisa. Apoia este espaço com um gosto, subscreve o canal e ativa o sininho para ficares atualizado sobre os próximos conteúdos. E como compromisso pessoal, escreve nos comentários esta frase: Nutro o meu corpo todas as manhãs. É uma forma simples de te lembrares que a tua saúde começa com gestos concretos e cotidianos. Vamos então ao que acontece dentro de nós. O azeite virgem extra contém uma substância chamada oleocantal, que a pesquisa científica comparou à ação do ibuprofeno, mas a diferença é enorme. Enquanto o ibuprofeno desliga o processo inflamatório, bloqueando-o, o oleocantal não interrompe, mas sim regula. Por outras palavras, modula a resposta inflamatória para que permaneça fisiológica, permitindo que os tecidos ativem a sua regeneração. Isto é fundamental, porque se um medicamento desliga a inflamação, também desliga os mecanismos de que o corpo precisa para curar. O azeite, pelo contrário, acompanha estes processos sem os parar. Se considerarmos que hoje uma das principais ameaças à saúde é precisamente a inflamação crônica de baixo grau, aquela que não dá sintomas imediatos, mas que alimenta lentamente doenças cardíacas, metabólicas e degenerativas, percebemos bem o quão preciosa pode ser uma intervenção natural capaz de restabelecer o equilíbrio. Um dos órgãos que mais beneficia com este hábito é o estômago. Pensa em quantas pessoas vivem com acidez, refluxo, gastrite, com aquela sensação de peso que estraga até o prazer de comer. Muitas vezes a causa não é tanto a comida em si, mas o estresse que mantém constantemente ativo o sistema nervoso simpático, aquele que prepara o corpo para reagir aos perigos. Quando estamos nesse estado de alerta crônico, a digestão bloqueia, o estômago não consegue secretar os seus ácidos corretamente, a mucosa irrita-se, o pH altera-se. Beber água morna com azeite em jejum ajuda a reconstruir a mucosa gástrica, a proteger o estômago e a restabelecer uma acidez fisiológica sem agravar os sintomas de quem sofre de refluxo. É como se oferecesse ao estômago um revestimento natural, um bálsamo que repara e protege. Mas não é tudo. Aquela colher de chá de azeite estimula o fígado a produzir bilis e a vesícula biliar a libertá-la. A bilis não serve apenas para digerir as gorduras, é também um dos principais canais através dos quais o corpo elimina toxinas e excesso de colesterol. Isso significa que, com um gesto tão simples, estamos a ajudar o nosso organismo a depurar-se todos os dias. Paralelamente, o pâncreas também é envolvido. A sua tarefa é produzir enzimas digestivas. Normalmente, ele as liberta com base na comida que ingerimos, mas quando recebe o estímulo do azeite, liberta não apenas as lipases que digerem as gorduras, mas também proteases e amilases, necessárias para as proteínas e os carboidratos. Este treino enzimático pela manhã faz com que o pâncreas esteja pronto para trabalhar melhor durante todo o dia, garantindo uma digestão mais eficiente. E não podemos esquecer o cérebro. As gorduras boas do azeite virgem extra representam uma fonte de energia imediata, limpa
e isenta de resíduos metabólicos pesados. Para as pessoas que sofrem de declínios cognitivos, memória fraca, névoa mental é como dar combustível de qualidade a um motor que custa arrancar. Não é por acaso que quem introduz esta prática relata, após algumas semanas, maior lucidez, mais clareza mental e até um sono melhor. Finalmente, há o intestino, com a sua população de bilhões de bactérias que formam a microbiota. Os polifenóis do azeite virgem extra têm uma ação prebiótica, nutrem as bactérias benéficas, ajudam a reequilibrar a flora e a reforçar a barreira intestinal. Isso reduz o risco de permeabilidade intestinal, aquela condição em que a mucosa se torna demasiado porosa, deixando passar substâncias tóxicas para o sangue, com consequências em todo o organismo. É por isso que digo sempre que não estamos a falar de um remédio milagroso, mas de um apoio diário que trabalha em profundidade e que dia após dia repara e fortalece. Uma colher de chá de azeite na água pela manhã é um gesto que parece pequeno, mas que fala a cada parte do nosso corpo, ao estômago, ao fígado, ao pâncreas, ao cérebro, ao intestino. É uma voz que diz: começa o dia em equilíbrio. Quando se adota este gesto todas as manhãs, é como se acendesse um interruptor interno que coordena várias funções em conjunto. A água morna e o azeite virgem extra, de facto, não trabalham separadamente. Atuam em sinergia, estimulando o fígado, o pâncreas e o intestino a colaborar de forma mais harmoniosa. Isso significa que não só se melhora a digestão, mas também se obtém um efeito de regulação geral, capaz de influenciar a gestão do peso, o metabolismo dos açúcares, os níveis de colesterol e até o humor. Muitas vezes, quem sofre de digestão lenta ou de inchaço abdominal concentra-se apenas no sintoma isolado, como se fosse algo à parte. Na realidade, o corpo não funciona por compartimentos estanques. Se o intestino funciona mal, o sistema imunitário também sofre. Se o fígado está sobrecarregado, o cérebro fica mais fatigado. Se a glicemia está instável, o humor e o sono pioram. É por isso que é tão importante introduzir hábitos que atuam a nível multissistêmico, como este. Há um aspecto muito interessante que merece ser melhor explicado: a relação entre esta prática e a produção de bilis. Sempre que introduzimos azeite em jejum, o fígado ativa-se para produzir mais e de melhor qualidade. A bilis, por sua vez, é o veículo que remove toxinas, resíduos metabólicos e excesso de colesterol. Poderíamos dizer que cada copo de água com azeite é uma pequena desintoxicação natural, uma lavagem diária que alivia a carga de trabalho do fígado. Quem sofre de esteatose hepática, ou seja, de acumulação de gordura no fígado, ou quem tem problemas de colesterol, encontra neste estímulo um aliado precioso. Não anula a doença, claro, mas representa um apoio contínuo que, combinado com uma dieta equilibrada e movimento regular, pode inverter progressivamente o quadro. E se considerarmos que o fígado é um órgão que se regenera, é evidente como dar-lhe uma ajuda diária é uma estratégia inteligente. Outro efeito importante diz respeito à energia mental. Muitos relatam que, após algumas semanas, não só digerem melhor, mas sentem-se mais lúcidos, menos confusos, com uma capacidade de concentração que não sentiam há muito tempo. Isso acontece porque o cérebro, para funcionar, precisa de combustível limpo. E as gorduras saudáveis contidas no azeite virgem extra representam exatamente isso: energia imediata, de alta qualidade, sem os picos e quedas que os açúcares e carboidratos refinados dão. O benefício, porém, não para por aí. Os polifenóis contidos no azeite nutrem as bactérias intestinais boas, melhorando a flora intestinal e protegendo a barreira que reveste o intestino. Quando essa barreira está íntegra, as substâncias tóxicas ficam confinadas e são eliminadas, em vez de passar para o sangue e espalhar-se pelos órgãos. Se a barreira se torna permeável, o resultado é uma condição de inflamação silenciosa que afeta todo o organismo. É por isso que se fala de intestino permeável, uma condição muito mais comum do que se pensa. Restaurar o equilíbrio da flora e fortalecer as defesas intestinais significa agir na raiz de numerosos distúrbios, não só os digestivos, mas também os imunológicos, metabólicos e neurológicos. É como se o intestino fosse uma grande porta de entrada. Se permanece fechada e protegida, todo o corpo fica melhor. Se abre e deixa passar substâncias indesejadas, todo o organismo sofre. Gostaria de falar também de outro efeito surpreendente: a estimulação da adiponectina, uma hormona produzida pelo tecido adiposo que desempenha uma função protetora.
Normalmente, estamos habituados a pensar na gordura corporal como algo prejudicial, mas na realidade, o tecido adiposo não é apenas um depósito de energia. É um órgão endócrino que produz substâncias capazes de influenciar todo o corpo. A adiponectina, em particular, aumenta a sensibilidade à insulina, reduz a inflamação e melhora a gestão das gorduras no sangue. Se uma pessoa tem glicemia elevada, insulina alta ou colesterol fora dos limites, a produção de adiponectina pode representar uma arma silenciosa para restabelecer o equilíbrio. E é extraordinário pensar que basta uma colher de chá de azeite na água pela manhã para estimular um mecanismo tão importante. Não é um medicamento, não é um suplemento caro, mas um alimento que sempre tivemos à vista. Naturalmente, pode-se pensar em fortalecer ainda mais esta prática, associando a outros elementos naturais. Adicionar algumas gotas de sumo de limão fresco, por exemplo, melhora a absorção dos nutrientes e amplifica o efeito antioxidante. Em alguns casos, pode ser útil integrar vitamina C lipossomal, que trabalha em sinergia com o azeite para combater o estresse oxidativo. Quem tem problemas de fígado gordo pode associar ômega 3 ou óleo de krill ou substâncias como glutationa ou N-acetilcisteína, que favorecem os processos de depuração hepática. Também para o estômago irritado existem combinações interessantes. Por exemplo, pode-se adicionar aloe vera depurado da aloína, vitamina A ou zinco. Desta forma, o azeite torna-se um veículo que transporta diretamente para a mucosa substâncias suavizantes e reconstrutoras. É uma abordagem que muitos pacientes apreciam porque permite reduzir o uso de antiácidos que a longo prazo podem ter efeitos secundários. E depois, ao sono. Parece um detalhe, mas não é. Muitas pessoas não dormem bem, acordam várias vezes, não conseguem atingir um sono profundo. Na base, muitas vezes há uma inflamação cerebral ou um excesso de cortisol nas horas da noite. O azeite tomado pela manhã reduz gradualmente estes desequilíbrios e prepara o cérebro para dormir melhor à noite. Se for combinado nas horas da noite com substâncias naturais como melatonina, rhodiola ou ashwagandha, o resultado é ainda mais evidente. Sono mais profundo, menos despertares, mais energia pela manhã. Alguém pode pensar que tudo isto parece bom demais para ser verdade, mas, pelo contrário, trata-se de fisiologia pura. Não estamos a inventar nada, mas simplesmente a aproveitar mecanismos que o corpo já possui. O azeite virgem extra não faz mais do que estimulá-los na direção certa. É um suporte, não uma magia, mas é precisamente por isso que funciona, porque se insere em processos reais e concretos. Neste ponto, a pergunta que muitos fazem é: quanto tempo leva para ver os resultados? A resposta é que depende da pessoa. Alguns notam melhorias logo após 2 semanas. Menos acidez, menos inchaço, mais lucidez mental. Outros precisam de alguns meses, porque os processos internos levam tempo para se recalibrar. O que realmente importa é a constância. Não basta tentar por 3 dias e depois desistir. É preciso transformá-lo num ritual, num gesto que se torna parte da rotina, tal como escovar os dentes ou beber um copo de água ao acordar. É por isso que insisto, não olhes para esta prática como uma cura rápida, mas como um treino diário para o teu corpo. É uma forma de lhe dizer todas as manhãs: preparo-te para trabalhar melhor. Se além disso for combinado com uma dieta equilibrada e um pouco de movimento, o efeito torna-se ainda mais potente. A coisa mais importante que quero transmitir é que não devemos pensar neste hábito como um remédio milagroso que resolve tudo da noite para o dia, mas como um pequeno gesto diário que constrói ao longo do tempo um terreno mais favorável à saúde. É precisamente a repetição, a constância que permite ao corpo readaptar-se, regenerar-se e encontrar um novo equilíbrio. Uma colher de chá de azeite em água morna não muda a vida num dia, mas falo-se se tornar um companheiro fiel de cada manhã. Deves imaginar que cada vez que fazes este gesto, estimulas de forma delicada e constante o fígado, o pâncreas, o intestino e o sistema nervoso. Dia após dia, as mucosas gástricas fortalecem-se, o fígado torna-se mais eficiente na depuração, o pâncreas treina para libertar enzimas de forma mais equilibrada, a flora intestinal reequilibra-se e o cérebro recebe energia limpa. São processos lentos, mas reais, que não fazem barulho, mas que mudam radicalmente a qualidade de vida. Muitos subestimam a importância da prevenção. Esperamos sempre que apareça o sintoma evidente para correr a remediá-lo, contudo, o corpo envia-nos sinais muito antes.
O inchaço após as refeições, a dificuldade em dormir, o cansaço mental, a glicemia que tende a subir, são sinais de alarme que nos dizem que algo não está bem. Intervir com uma prática simples, regular e natural é uma forma de apagar no início o fogo da inflamação, que, se negligenciado com o tempo, se transforma em doenças crónicas. Pensa no coração e nas artérias. Todos os dias são submetidos a stress, a variações de pressão, impacto de gorduras oxidadas ou açúcares em excesso. O azeite virgem extra, com os seus polifenóis, reduz o colesterol mau, favorece o bom, mantém os vasos elásticos e previne a formação de placas. É uma proteção silenciosa que não se sente imediatamente, mas que se traduz no menor risco de infarto e AVC a longo prazo. É como reforçar todos os dias os alicerces da tua casa para evitar que desmorone ao primeiro abalo. Outro efeito que não se percebe imediatamente, mas que se torna evidente com o tempo, está ligado ao peso corporal. Quem está com excesso de peso muitas vezes teme as gorduras, mas as gorduras boas não engordam, pelo contrário, ajudam a emagrecer. O azeite virgem extra estimula a produção de adiponectina, uma hormona que regula o uso da energia, melhora a sensibilidade à insulina e reduz os depósitos de gordura visceral. Isto significa menos fome súbita, maior saciedade e um metabolismo mais estável. Não é a quantidade de calorias que conta, mas a sua qualidade. E o azeite fornece energia de qualidade que não é acumulada, mas utilizada. E ainda pensa no sistema imunitário. Vivemos num mundo cheio de stress oxidativo, poluição, fumo, alimentos industriais, medicamentos. Tudo isto produz radicais livres que aceleram o envelhecimento celular. O azeite virgem extra é rico em antioxidantes naturais que neutralizam estes radicais, protegendo células e tecidos. Um corpo menos inflamado e menos oxidado é também um corpo que se defende melhor das infecções e que adoece menos. Isto explica por, com o passar dos meses, quem introduz este hábito nota não só mais energia, mas também uma maior resistência às doenças sazonais. Não esqueçamos depois o aspecto psicológico. Começar o dia com um gesto de autocuidado é uma mensagem poderosa que enviamos a nós próprios. A minha saúde é a minha prioridade. Não é só fisiologia, mas também mentalidade. Aquele copo pela manhã torna-se um ritual que dá ordem, que lembra de escolher o melhor para o próprio corpo. É como plantar uma semente que impulsiona também outras escolhas diárias. Comer melhor, mover-se mais, reduzir o stress. A mudança parte de um gesto, e esse gesto traz outros consigo. Outra pergunta que me fazem frequentemente é: posso continuar a fazê-lo para sempre? A resposta é sim. Não há contraindicações a longo prazo, desde que se use azeite de qualidade, prensado a frio e de primeira prensagem. Não é preciso aumentar as quantidades. Uma ou duas colheres de chá são suficientes. Não faz sentido pensar que quanto mais se toma, melhor é. O que conta não é a dose, mas a regularidade. Naturalmente, como em tudo, é preciso considerar o contexto. Beber água e azeite não pode anular os efeitos de maus hábitos. Não faz sentido começar o dia assim e depois passá-lo entre alimentos industriais, bebidas gaseificadas, fumo e sedentarismo. Nesse caso, seria como encher uma garrafa furada. Mas se este gesto for inserido numa vida feita de escolhas saudáveis, então torna-se um multiplicador de benefícios. Às vezes perguntam-me se é melhor tomá-lo de manhã ou à noite. A resposta mais simples é que amanhã em jejum é o melhor momento, porque o corpo está mais receptivo e os órgãos estão prontos para trabalhar. Mas em algumas situações, por exemplo, para quem tem distúrbios do sono, pode fazer sentido introduzi-lo também à noite, talvez associando a melatonina ou a substâncias naturais que favorecem o relaxamento. Nesse caso, o efeito principal será na qualidade do descanso. Gostaria que levasses contigo uma mensagem clara. Não são necessárias soluções complicadas ou milagrosas para melhorar a saúde. Muitas vezes são os pequenos gestos diários que fazem a diferença. Meio copo de água morna com uma colher de chá de azeite virgem extra de alta qualidade, tomada em jejum, é um desses gestos. Parece banal, mas tem raízes profundas na fisiologia, atinge vários órgãos e sistemas em conjunto, e, se repetido com constância, transforma a forma como digeres, pensas, dormes e te defendes das doenças. Por isso, aconselho-te a experimentar, a observar como o teu corpo reage e a dar-te o tempo necessário. Não esperes milagres imediatos, mas confia nos processos lentos e constantes do teu organismo. O teu corpo tem uma extraordinária capacidade de regeneração, se lhe deres o apoio certo. E antes de terminar, quero lembrar-te algo importante. Se este conteúdo te foi útil,
Deixa um gosto, subscreve o canal e ativa o sininho para não perderes os próximos vídeos. E se desejares apoiar ainda mais este projeto, podes fazê-lo também através do botão super obrigado aqui abaixo do vídeo. É um pequeno contributo que me permite continuar a oferecer-te conselhos práticos e aprofundados para cuidares da tua saúde. A verdade é que a saúde não se constrói com grandes revoluções, mas com a constância de gestos simples. E este, acredita, é um dos mais eficazes que podes introduzir na tua vida.